Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, dependendo será o último sermão da nossa série que a gente começou alguns domingos atrás, esse aqui vai ser o 5º domingo, a série intitulada como Ofendido ou Aprisionado, quando a barreira do coração se torna prisão da alma. E nesses 4 domingos a gente vem conversando um pouquinho sobre isso, a gente foi falando um pouquinho da ofensa, que Jesus Cristo disse, é inevitável vocês se ofenderem, ou seja, se você respira ar, ou se você come comida, você vai se ofender. É inevitável passar por essa terra sem se ofender. E a palavra ofensa nós vimos que vem do grego escândalo, é quando eu me escandalizo, puxa, eu estou escandalizado com isso, ou seja, eu fiquei ofendido com isso que aconteceu. E essa ofensa às vezes ela pode entrar dentro do meu coração e prender a minha alma sem eu saber. De uma maneira, às vezes, inconscientemente, com senso de justiça, eu, ofendido, estou dentro da minha razão e minha alma pode ficar presa. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso. Depois nós vimos também o poder da ofensa, que ela não pode gerar identidade em nós. E nós trafegamos um pouco e falamos sobre a vida de José do Egito, aonde imagine as traições que ele teve, vendido pelos próprios irmãos, traído pelos seus próprios irmãos, vivendo em uma terra completamente longe da terra dele. Então imagina tudo aquilo que José passou, todo o sofrimento, injustiçado por temer a Deus, mas ele não deixou que todas as ofensas que chegaram até ele definissem a sua identidade. Ele não deixou que a ofensa, as dificuldades, deformassem o seu caráter. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso, depois a gente conversou também sobre a inveja, né? Que é a ofensa que ninguém confessa. A gente falou, você é invejoso, irmãozinho? Pergunta a pessoa do seu lado, você é invejoso? Você é invejoso? A gente falou da inveja. E a gente trafegou na inveja vindo a vida de um servo de Deus chamado Asaf, que era não apenas líder do ministério de louvor, mas era o supervisor dos músicos, era supervisor de todos os levitas que cantavam. Então ele foi escolhido pelo próprio Davi. Então a gente viu que a inveja acometeu o coração de Asaf, sendo ele servo de Deus. Não era um ateu, alguém que não acreditava em Deus, não. Eu acredito em Deus, Deus é bom para com Israel, para o seu povo esse que eu faço parte, mas quanto a mim eu quase me desviei. Eu quase saí dos caminhos do Senhor. Por que, Asaf, você saiu dos caminhos do Senhor, sendo servo de Deus, líder de louvor e exemplo para o povo? Sabe por quê? Porque eu tive inveja. Eu permiti que a inveja entrasse dentro do meu coração. Inveja de quem? Dos ímpios, que fazem tudo de errado, prosperam ainda mais, falam arrogantemente, e os meus pés quase se desviaram. Então a gente falou um pouquinho sobre a ofensa da inveja. E hoje, pessoal, nós vamos falar, dando continuidade à nossa série, do tema o poder de não usar o poder. O poder de não usar um poder. Existe um teste na nossa vida espiritual que a gente, às vezes, ninguém na verdade quer fazer porque tem receio. É o teste do poder na mão. Já viram aquele ditado popular? Dê poder para a pessoa e você saberá quem a pessoa é? Esse é o poder. Porque poder é diferente de dinheiro. Porque muitos querem ter dinheiro, mas dinheiro não traz poder. O poder ele vai muito mais que dinheiro. É interessante a gente abordar isso hoje. Quando você entra numa esfera, dependendo política, governamental, as pessoas não querem o dinheiro propriamente dito, eles querem o poder, ou seja, o poder que o cargo ou a posição me proporciona vale muito mais do que dinheiro. Então o poder, nós temos que tomar um pouco de cuidado porque o poder pode nos seduzir. O poder pode transformar o nosso caráter. Mas a grande questão é, quando eu tenho poder, eu tenho o direito de usá-lo e eu decido não utilizá-lo. Isso é um dos sinais de maturidade que a gente vai poder ver. Sabe por quê? Porque tem gente que é humilde até ter poder. Tem gente que é muito paciente e tranquilo até chegar aquela oportunidade perfeita para ele manifestar ou revelar aquilo que está dentro do coração. Aí, às vezes, a gente pode pensar, nossa, essa pessoa fez isso, não imaginava que ela era assim.
Eu não pensava que era desse jeito. Mas por quê? Chegou o poder, chegou a autoridade e apenas se revelou aquilo que estava dentro do coração. Foi manifesto que estava dentro do seu coração, ou por atitudes ou por palavras, porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Aquilo que está cheio o meu coração, está cheio a minha alma, que permeia a minha mente, vai definir as minhas atitudes. Freud, o pai da psicanálise, trabalha muito bem essa ideia, dizendo o seguinte: o pensamento é o ensaio da ação. Ou seja, eu penso, maquino, elaboro, articulo e depois que estiver tudo desenhado e ensaiado na minha mente, eu operacionalizo com as minhas ações e também com a minha boca e assim por diante. Então a gente vê que o poder, ele mal usado, pode nos levar para longe de Deus. E para dar base nisso, nós vamos fazer exposição do texto de 1 Samuel, capítulo 24, que é Davi. Davi e Saul. 1 Samuel, capítulo 24, por favor, abra sua Bíblia. Versículo 1 até o versículo de número 12. Nós vamos ver aqui a história, uma parte da história de Davi e Saul. Um é o monarca de Israel, administrativo, e já tinha sido rejeitado por Deus. O outro foi agora o que Deus ungiu e o Espírito Santo se apoderou dele, mas ainda não exerce o reinado administrativo, o reinado governamental. E no meio dessa luta, desse conflito, nós vamos ver o poder que Davi tinha na mão, mas decidiu não utilizá-lo. Então, 1 Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 1 até o versículo de número 12 que nós leremos, diz o texto: mas antes disso, quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pega a carona com o crente do seu lado, pode ler aqui no telão. Mas se você gosta de Bíblia física e fala: pastor, eu queria tanto ter uma Bíblia física, mas não tenho. Se você não tem Bíblia, você vai levantar sua mão, que nós vamos dar a Bíblia, você vai ganhar a Bíblia hoje. Quem aqui não tem Bíblia e gostaria de ter uma Bíblia? Levanta a mão. Então vai ganhar a Bíblia aqui, ó. Nosso irmão pode dar a Bíblia para ele aqui, para a glória de Jesus. Então, uma Bíblia bonita para você fazer seus devocionais. Nossa irmã também lá, ó, dá uma Bíblia para ela, para poder fazer seus devocionais, que essa palavra seja lâmpada para os pés de vocês, no nome de Jesus. Quem mais não tiver, pode dar um sinal, depois você vai receber uma Bíblia bonita aí. Diz assim o texto da palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1 até o versículo 12, subtítulo: Davi poupa a vida de Saul. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Ali havia uma caverna, e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. E eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu-lhe bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem a Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos
como o Senhor o entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço do teu manto na minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos reunimos como igreja para celebrar ao Senhor e adorá-lo num culto racional. E humildemente me apresento diante do teu altar com o temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os meus pecados que tenho cometido, pecados no olhar, nos pensamentos, no falar, até mesmo, Pai, em atitudes e gestos que entristeceram teu coração, eu te peço perdão. Nesse momento, leva cativo o meu coração e mente, juntamente com a tua igreja, para compreendermos a tua palavra e ela gerar em nós vida, e vida essa com abundância, uma vida que realmente valha a pena ser vivida. Nós te damos graças por tudo. Repreende toda obra do mal, todo jugo maligno das trevas, tudo aquilo, Pai, que nos impede de celebrarmos ao Senhor e recebermos mais da tua presença, caia por terra no nome de Jesus. E fala conosco por intermédio de tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Nesse texto que nós acabamos de ler, Davi está fugindo de Saul. Para nós entendermos um pouquinho toda a história, o povo de Israel não tinha um rei sobre o povo governando. Então o povo chega para o profeta Samuel e fala: a gente quer um rei sobre nós. Mas espera aí, vocês querem um rei, mas Deus já é o rei de vocês. É uma teocracia, é o reinado de Deus. Não, não. Os outros povos têm um rei, então eu quero ter nós queremos também ter um rei. Então, Samuel vai orar ao Senhor, e nessa oração, o Senhor responde a Samuel dizendo: Samuel, fica tranquilo. O povo está pedindo um rei, não foi você que ele rejeitou, não. Eles rejeitaram a mim. Então não se preocupe, é um rei que o povo quer, é um rei que o povo terá. Então, eles foram ali no meio e encontraram um homem bonito e de alta estatura chamado Saul. Samuel vai lá e unge ele como rei. Isso é interessante. Essa palavra unção, meus irmãos, significa consagrado, ungido de Deus. No original, lá no hebraico, é Massia ou Messiá, que significa ungido de Deus. Por isso que fala que Jesus o Messias é Jesus o ungido de Deus, Jesus o consagrado de Deus, Jesus o separado de Deus. Então, quando Deus ungia um rei, era como se Deus estivesse falando o seguinte: ó, eu confirmo este homem aqui como rei sobre as nações de Israel, e ele agora tem a minha unção e o meu favor sobre a vida dele. E essa unção vem sobre quem? Saul, que começa a governar o povo de Israel. Mas em um determinado momento de sua vida, ele desobedece os oráculos de Deus. E por desobedecer os oráculos, as diretrizes do Senhor, o Senhor rejeita ele. Samuel, profeta, que o tinha ungido, ainda tenta interceder. Falou: Senhor, eu sei que ele desobedeceu. O Senhor vira para Samuel e fala: Samuel, para. Por que você ainda gasta tempo de oração com Saul? Eu já rejeitei ele como rei. Agora já providenciei um rei segundo o meu coração. Tá bom, Senhor. Então, já que você rejeitou, ok. Naquele mesmo instante, sai a unção de Deus sobre a vida de Saul, e a Bíblia diz que um espírito demoníaco se apodera dele. Samuel então sai, vai até a casa de Jessé com ordenança de Deus, e ali na casa de Jessé ele tem a responsabilidade e a incumbência de ungir um novo rei para Israel, um rei segundo o coração de Deus.
Jessé, então, todo feliz com seus filhos, chama ele, ó, vem cá, esse daqui é Abinadab, bonito, forte, academia, fazia crossfit, o cara malhado, esse é o rei. Até mesmo Samuel olhou o porte físico dele e falou, esse é rei, tem pinta de rei, hein? Forte, ombro largo, com uma bela armadura, tá muito bom. Nessa mesma hora o Senhor se manifesta e repreende Samuel. Samuca, segura a onda. Que foi, Senhor? Não, você olha com os olhos, o estereótipo, a aparência, mas eu vejo o coração, eu vejo as intenções. E o que eu vejo, e nós sabemos disso, que Deus abençoa não é só apenas a nossa prática, mas muito mais a nossa intenção e motivação que a gente faz as coisas. E passa todos os filhos, Davi chega, meus irmãos, ali, naquele momento que estava pastoreando as ovelhas do seu pai, ele franzino com 17 anos, eu fico imaginando Davi chegando para jantar, porque eles iam fazer um jantar ali na hora, Davi chegando falando, pai, mãe, cheguei família, tirando ali o seu avental, né? E cheguei pra gente jantar. Quando Davi chega, ele olha para Samuel, Samuel olha para Davi, ele estava com um chifre de carneiro cheio de óleo, e o Senhor fala assim, ó, é esse camarada aí. Pode ungir que esse aí é o novo rei de Israel. Na mesma hora, Samuel pega um chifre de carneiro e despeja sobre a cabeça de Davi. Já imaginou isso, meus irmãos? Imagina, você chega em casa sem saber de nada, tem uma visita na sua casa, a visita pega um óleo e joga na tua cabeça. E o joga na tua cabeça, ele sem entender nada, aquele óleo escorrendo, mas a Bíblia diz que a partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. E ele começou a ser guiado por Deus. Ele ainda não tinha o reinado. Nós sabemos que ele alcança o reinado com 30 anos de idade, 13 anos para ele alcançar esse reinado, mas lembra que Saul agora não tem mais o favor de Deus? Ele começa agora a olhar para Davi com um olhar de ciúme, embora Davi fosse súdito dele. Porque quando aquele espírito maligno se apodera de Saul, ele fica perturbado e não consegue dormir à noite. Os seus discípulos e súditos falam, olha, tem um menino que toca uma harpa e o Espírito de Deus está sobre a vida dele, traz esse menino para cá, para eu poder acalmar a minha alma angustiada, a minha alma perturbada. Davi tocava a harpa e os espíritos demoníacos saíam de Saul. Olha que interessante, Saul já tinha perdido o favor de Deus, mas ainda era um monarca. Saul tinha perdido o favor de Deus, mas não perdeu ainda o trono. Não perdeu ainda o poder. Não perdeu ainda a capacidade de governar sobre toda a nação. Só que Davi já era um ungido de Deus. Só que daí Saul começa a olhar Davi com outros olhos. Numa determinada batalha que eles acabam, as mulheres gostam de cantar corinhos, né? Gostam de cantar. Mulher gosta de falar sim ou não? Se tem uma mulher aí do seu lado, uma irmã, fala assim, você gosta de falar, irmãzinha? Você gosta de falar, irmãzinha? Ou você é bem contida, tranquila, vê as coisas e não comenta nada? Mulher gosta de falar, só que daí as mulheres acabaram de sair de uma batalha, os homens acabaram de sair de uma batalha, as mulheres fizeram uma bela música. Olha, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Quem que escuta? Saul. Ah, que negócio que é esse? Falaram que eu matei só milhares, mas para Davi 10 milhares. Só falta entregar para ele o trono. Olha os ciúmes. Olha os ciúmes do outro. Ah, tá. Ele começa a olhar Davi agora como uma ameaça. E começa a perseguir Davi. Olha que interessante, pessoal. Gratuitamente. Se alguém perguntasse, Davi, por que Saul ele está perseguindo você? Não sei. Ô Saul, por que então você está perseguindo Davi? Sabe por que eu estou perseguindo Davi? Porque ele é muito amado. Eu persigo Davi apenas porque as pessoas gostam dele. Ou seja, Davi era perseguido gratuitamente só porque as pessoas gostavam dele. As pessoas gostam de Davi e não gostam de mim, então eu persigo ele. Já viram isso, pessoal? Aí nós sofremos algumas perseguições, a gente não produziu nada para ter perseguição. Mas só porque às vezes as pessoas gostam da gente, a gente tem um bom relacionamento, a gente tem um bom papo, uma boa conversa, gostamos de nos relacionar com as pessoas, somos pessoas carismáticas, aí a pessoa não gosta da gente. Aí pergunta, o que você fez para ela? Não fez nada, só não gosto dela. Pessoa carismática. Você é carismático? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você é carismático, irmão?
Você é aquela pessoa que a galera gosta de sentar e bater papo com você? Né? Ah, que legal que você chegou, vamos bater um papo, vamos conversar ou não? E isso começou uma perseguição, aonde Davi fala, não posso mais ficar aqui, vou fugir. E Davi começa numa de suas fugas, uma hora habitando em desertos, outra hora habitando ali em cavernas, ele vai para a cidade de En-Gedi. E essa cidade de En-Gedi, ela é muito interessante porque essa localidade geográfica era um lugar onde tinha montanhas e aonde tinha tipo um labirinto natural. Então era muito fácil fazer esconderijos. Então Davi sai com aqueles seus discípulos também e entram dentro de uma caverna para quê? Para ficar escondidinho. Aí Saul sabe que Davi está por aquela região, pega 3.000 soldados, os melhores, a tropa de elite de Israel e fala, vem comigo que Davi está por ali. Eles andando, Saul precisa fazer suas necessidades, diz o texto. Galera, segura aqui que eu vou aqui nessa caverna para fazer as minhas necessidades. Quando Saul entra para fazer as necessidades dele aqui, ó, sozinho, tira o seu manto, se ajoelha bonitinho. Quem que está aqui atrás? Davi e todos os outros soldados. Os soldados cutucam Davi e falam, essa é a palavra que Deus te falou, Davi. Entregarei o teu inimigo na tua mão. Mata ele, tá de costa agora. Ele fala, não vou fazer isso. Davi se aproxima devagarinho, corta o manto de Saul, um pedaço. Saul se levanta e vai embora. Quando Saul se levanta e está já perto de sua comitiva, Davi vai atrás dele e fala, meu senhor. Saul olha para trás, olha Davi ali. Olha só, eu não fiz nenhum mal para você. Tem pessoas aí, estão falando que eu fiz um mal para você e que eu me rebelei contra você. Eu não fiz mal algum. Olha hoje, o Senhor entregou a sua vida na minha mão, mas eu não quis fazer nada. Olha só aqui, o pedaço do seu manto. Eu poderia não apenas tirar-lhe o manto, poderia tirar-lhe a vida, mas não fiz isso, porque eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu não vou tocar numa pessoa que foi consagrada a Deus. E essa palavra consagração nesse texto é muito interessante, não é que Davi estava aprovando o caráter de Saul, mas falou o seguinte, eu não posso tratar a unção de Deus e as coisas de Deus na vida deste homem, por mais que ele se desviou, como uma coisa simples. Porque se eu tratar a unção de Deus sobre a vida dele como uma coisa simples, poderá ocorrer a mesma coisa comigo. E olha o que ele faz, eu poderia ter feito, mas não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Com aquele que Deus consagrou, com aquele que Deus escolheu, com aquele que Deus repousou o Espírito Santo sobre a vida dele. Não vou fazer que o Senhor julgue entre mim e você. Que o Senhor sonde o nosso coração. Se eu tiver alguma maldade, que o Senhor vai me julgar. Mas se as suas motivações e intenções não forem boas, é o Senhor que vai julgar as suas motivações e as suas intenções. E nós chegamos nesse limiar do texto, que a gente consegue trazer, pessoal, algumas lições para as nossas vidas. Primeira lição desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, nem toda oportunidade é permissão. Ah, eu estou tendo oportunidade. É permissão de Deus, é a vontade de Deus. Calma. Nem toda oportunidade é permissão. 1 Samuel, capítulo 24, versículos 5 a 7. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Davi, porém, sentiu a consciência pesada por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido de Deus. Com essas palavras, Davi conteve os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Ou seja, Davi tinha a oportunidade. Ele teve a oportunidade certinha de se vingar. Ele teve a oportunidade certa de fazer justiça com as próprias mãos. E olha que interessante, se ele faz justiça com as próprias mãos, a opinião pública ia aprovar. Sabe o que ia aprovar?
Ele quer te matar. Veio na tua mão, você matou. Parabéns, Davi. Ele levantou 3.000 homens para te matar. Então, se você matasse ele, olha só, as pessoas não iam ficar com raiva de você. Ia falar, tá vendo? Teve o que mereceu, porque queria matar o outro. Mas nem toda oportunidade é permissão. Olha só, pessoal, às vezes algumas oportunidades da nossa vida, como foi na vida de Davi, pode ser um teste e não direção. Pode ser um teste para Deus provar o seu coração. Mas os homens que estavam com Davi interpretaram completamente diferente. Por quê? Porque os seus corações estavam inflamados. E quando a gente está com o coração inflamado porque alguém está nos perseguindo ou alguém nos ofendeu, isso deturpa, isso transforma ou desconfigura a nossa maneira de enxergar. E os soldados falaram, olha só, essa oportunidade é Deus entregando na sua mão o seu inimigo, Davi. E Davi fala, não é assim. Eu não posso guardar essa ofensa dentro do meu coração. Eu não posso guardar essa perseguição dentro do meu coração. Não, eu tenho que avaliar as motivações do meu coração com os princípios do reino de Deus. Eu não posso agir pela emoção. Eu não posso aparecer a oportunidade e vai. Isso aqui é justo, eu vou. Não, eu não posso ser reativo às situações. Eu tenho que ponderar, orar, ter o discernimento. Eles tiveram essa interpretação. Por que Davi teve uma outra interpretação? Porque Davi conseguiu ter o discernimento espiritual da situação que ele estava passando. Por mais que seja um caos, por mais que nós passamos por um momento de muitas dificuldades, lutas, perseguições, uma grande pressão sobre nós, temos que ser igual Davi com o Espírito Santo. Eu preciso discernir espiritualmente o que está acontecendo à minha volta para que eu tome as melhores decisões e faça as melhores escolhas. E não faça escolha por emoção. Davi discerne completamente diferente. Porque Davi sabia que não poderia pagar o mal com o mal. Mas nós, conforme Romanos, a palavra de Deus diz, capítulo 12, nós devemos pagar o mal com o bem. É fácil? Não. Mas é o que a Bíblia diz. Olha o que diz Provérbios, capítulo 20, versículo de número 22. Provérbios 20, 22. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele te livrará. Ou seja, não se vingue. Fale para a pessoa que está do seu lado, não se vingue. Espera no Senhor e Ele te livrará. Mas espera aí, eu tenho a oportunidade legítima de me vingar, como Davi teve, mas eu escolho não fazer. Eu tenho poder para me vingar, mas eu escolho não usar este poder para me vingar. Sinal de maturidade. Maturidade não é eu ter poder. Maturidade é eu ter o poder e decidir não usar para me vingar. Decidir não usar para fazer as coisas ao meu bel prazer. Jesus, no capítulo número 4 de Mateus, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo chega para ele, primeira tentação de Jesus. Senhor, você não está com fome? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites? Estou. Transforma essas pedras aqui em pães. E as pedras no deserto lá pareciam pãezinhos franceses mesmo. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Ele cita Deuteronômio, certo? Só que detalhe, logo após que Jesus comece o seu ministério, ele na boda de Caná da Galileia, uma festa de casamento, acaba o vinho. O que Jesus faz com a água? Transforma em vinho. Qual que é a diferença para Jesus? O onipotente, onisciente, onipresente, o Criador de todas as coisas, transformar água em vinho e pedra em pão. Tem alguma dificuldade para Deus? Por que ele não fez? O propósito. O outro eu fiz
transformei água em vinho para abençoar uma família que teria uma vergonha durante muito tempo na sociedade que vivia, aonde acabar vinho no casamento era uma desonra muito grande. E as festas, principalmente no casamento judaico, durava quase que 7 dias. Imagine uma festa de casamento que dura 7 dias, hein? Vocês que vão casar aí. Haja dinheiro. Olha isso aí, haja dinheiro. 7 dias de festa, acabou o vinho na metade. Essa é uma desonra, uma vergonha. Jesus fala, não vou fazer. Jesus faz um milagre para o outro. Ele fez isso daí. Mas por que o pedra em pão ele não transformou? Porque ele não vai usar o poder dele para benefício próprio. Não vou. Eu abro mão do meu poder. Não que eu não tenha. Eu tenho poder, mas decido não usar por benefício próprio. Não vou usar o meu poder para me vingar. Não vou usar o meu poder para comprometer o meu ministério, para comprometer o meu caráter, para comprometer a minha integridade. Não vou usar. Mas espera aí, é justo você usar. Você está sendo humilhado. Você está fazendo papel de bobo. Que eu faça papel de bobo, mas eu não vou me moldar aos padrões desse mundo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Olha o que diz a Bíblia, que o Senhor fala sobre vingança. Minha é o quê? De quem que é a vingança? De Deus. Minha é a vingança. Eu, o Senhor, retribuirei no devido tempo. Os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Quem que vai vingar? Deus. No tempo de quem? Não é no seu tempo. Fale para a pessoa que está do seu lado. As coisas não são no seu tempo, tá, irmãozinho? É no tempo de Deus. Ah, mas eu queria para esse ano, para o segundo semestre de 2026. Não, não, não. E se Deus quiser fazer só em 2032? Nossa, pastor, mas aí tem mais de quase 6 anos aí. E aí? Como você vai viver esses 6 anos? Remoendo aquilo? Remoendo a ofensa? Remoendo a amargura? Deixando brotar no teu coração? Não. Entrega para Deus. Deus, o Senhor sabe, o Senhor é justo, está aqui. Eu não vou deixar a ofensa definir a minha identidade. Quem eu sou no Senhor? Não. E é isso que nós aprendemos com esse texto. Segundo lugar, que nós aprendemos. Caráter é o que você faz quando ninguém te condenaria. Caráter é o que você faz quando ninguém te condenaria. Como assim, pastor? Olha só. Davi estava lá, era justo ele matar, teria opinião pública, mas decide não fazer. Caráter. Eu posso fazer. É legítimo eu fazer, mas decido não fazer. Caráter. Caráter. Integridade. Davi, ele entende que já era ungido de Deus e que reinar não é tomar a força, é receber no tempo certo. Se eu sou do Senhor e as bênçãos dele vêm sobre a minha vida e eu tenho uma promessa que irei governar futuramente, eu não preciso tomar nada. O que é do Senhor virá até a minha mão. Eu só preciso me manter íntegro, com o caráter intocável e irrepreensível diante do Senhor, porque as bênçãos do Senhor seguirão a minha vida. Ou seja, meu irmão e minha irmã, aquilo que Deus tem para você vai chegar, quer as pessoas queiram ou não. Não se corrompa. Não se corrompa. É do Senhor. Ele te prometeu, se quiserem ou não quiserem, se aprovarem ou não aprovarem, vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. No tempo do Senhor. Davi era o quê? Sou rei, tenho 17 anos. Imagine Davi agora com 18. Já passou um ano, estou preparado. Vou reinar. Não! Só com 30, bonitão. 13 anos de preparo. 13 anos de perseguição. 13 anos de luta. 13 anos de dificuldade. Mas Davi não permitiu que a ofensa, que a traição
definisse quem ele era em Deus. Olha o que diz o texto de Mateus, capítulo de número 26, versículo 51 a 53, que mostra Jesus com todo o seu poder no Getsemane orando, mas decide não usar o poder. Olha só, um dos que estavam com Jesus, na hora que os guardas do Sinédrio, do sumo sacerdote, vão prender Jesus, que Judas já tinha entregado com um beijo, os guardas foram e pegaram Jesus, chegamos nesse texto. Diz assim, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Esse daqui é Pedro, que em outros evangelhos vai mostrar. O servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Se você quiser fazer justiça com as próprias mãos, você morrerá pela sua própria justiça. É isso que ele está falando. Você acha, olha o poder de Jesus, você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Uma legião é 6.000 soldados romanos que nós sabemos. Uma legião, 6.000 soldados. Você acha que se eu pedisse para o meu pai, Pedrão, segura a onda aí, rapaz, guarda essa espada, menino, você não sabe o que você faz, você vai se cortar, né? Você vai se cortar, guarda isso. O que você está fazendo, meu filho? Aquele que vive pela espada morrerá. Você acha? Você andou comigo 3 anos, viu todos os milagres, tudo que eu fiz, ressuscitei pessoas, coxo andou, cego enxergou, o leproso foi curado, os que morreram ressuscitaram. Pedro, você acha que eu não poderia orar ao meu pai? Meu pai mandava 12 legiões de anjo. Guarda isso, filho. Eu tenho poder, mas decido não usar, porque eu tenho um propósito. Eu não uso o meu poder para benefício próprio. Eu não uso a minha autoridade para benefício próprio. Eu não uso os recursos que Deus me deu e proporcionou que eu tivesse para benefício próprio, para fazer vingança pessoal, para fazer justiça com a minha própria mão. Não. Os meus recursos, a minha motivação, ela é santa diante de Deus. Só que diferente disso, a gente viu que Davi teve essa postura. Mas às vezes, pessoal, tem pessoas que não têm essa postura. A família de Davi não teve, os filhos de Davi não tiveram essa postura. Porque nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele peca, certo? Ele comete um adultério e depois ele comete ainda um assassinato. Ele vai lá, vê Betseba, uma mulher que estava tomando banho, começa já por aí. Por que Davi caiu, pastor? Primeiramente ele caiu porque estava no lugar errado e na hora errada. Porque a Bíblia diz, na hora em que os reis e governantes saem para a guerra, Davi estava onde? No palácio. Davi era rei? Sim. Tinha que estar onde? Na guerra. Onde que ele estava? No palácio. Está escrito no texto. Então ele estava no palácio no lugar errado, na hora errada. Vai passar ali pelo seu palácio, encontra a mulher tomando banho. Quem mulher era essa? Betseba. Ele vai lá, se deita com ela e crente é uma bênção. Já percebeu isso? Crente é uma bênção. Parece que a gente não foi feito por pecado, né? A gente não foi feito por pecado. Pode dizer, crente peca, todo mundo já sabe, acontece alguma coisa. Davi se deitou com ela, aconteceu com a mulher? Engravidou. Está no texto. Ela engravida e fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Olha só, o que eu vou fazer? Ele vai lá, chama Urias de volta, para Urias se deitar com ela, ele não se deita, ele fala, meu Deus, daqui a pouco ele fala, imagine Urias, eu fico pensando, pessoal, não sei se vocês são assim, eu viajo quando eu tô lendo a Bíblia. Eu imagino Urias voltando da guerra. Quanto tempo que Urias está na guerra? 3 anos na guerra. Ele está voltando 3 anos da guerra. Quando ele vê, ele olha assim, um menino de 1 ano e 2 meses. O que é isso aqui? É seu filho, amor. É seu... Eu tô 3 anos fora. Um menino de 1 ano e 2 meses aqui. Imagina, Davi falou, pelo amor de Deus, não tem como esconder. Já sei, vou matar o camarada. Mata o camarada, fica com ela. O que acontece, diz o texto, o menino morre. Depois é uma outra história. A gente pode depois voltar nesses textos pra gente estudar junto, pessoal. Menino morre, tal. Depois vem ali o seu filho, Salomão também. Só que daí Davi, por esconder o seu pecado, a Bíblia fala que Deus levanta Natã, e Natã aponta o dedo na cara de Davi e dá uma sentença. Depois que Davi confessa o pecado, a espada nunca mais se apartará da tua casa, Davi. Porque você fez isso, terá uma consequência desse seu pecado. Assassinato e adultério. Tá bom, aquilo que você fez em oculto, Deus vai mostrar para todo o
Israel. Ou seja, todo pecado pessoal tem uma consequência. Fale para a pessoa que está do seu lado. Todo pecado tem uma consequência. Pastor, Deus perdoa? Com certeza. Jesus perdoa os pecados, porque a Bíblia fala, ainda mais que seus pecados sejam escuros como a escarlata, vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Mas a consequência se prepara, que eu e você vamos ter que segurar ela. E Davi segura a consequência. Deus não o mata, mas tem uma consequência sobre a sua família. Que consequência que é essa, pastor? Davi então vai ter 3 filhos. Absalão, Aminon e Tamar. Mas Davi, homem segundo o coração de Deus, quando foi perseguido, não permitiu que a ofensa entrasse dentro do seu coração. Só que de repente, Aminon, meus irmãos, Aminon ele começa a olhar a sua irmã Tamar com outros olhos. Não vê mais como uma irmã, e nós sabemos que no grego, no original, principalmente no Novo Testamento, tem alguns tipos de amor. Aqui no português, nossa palavra amor, ela é muito simplória, a palavra amor. Mas no grego tem o amor ágape, que é o amor incondicional, o amor de Deus por nós. Independente daquilo que a gente faça ou realize, Deus nos ama. Ou seja, Deus não nos ama porque nós somos bons. Ele nos ama porque Ele é amor. Ou seja, não existe nada que o Renato faça ou produza que faça Deus me amar mais, e também não existe nada o que o Renato não produza que faça Deus me amar menos. Não. Amor incondicional. Amor ágape. Eu te amo porque você é. Base bíblica para isso? O Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. Eu não era bonzinho quando Jesus me resgatou, não. E Ele continuou me amando. Amor ágape. Tem o segundo tipo de amor, o amor filéu ou o amor filos. O filos é o amor de irmão. Quantos aqui têm irmãos? Levantem a mão. Glória a Deus. O amor de irmão é a bênção, né? É aquele amor o seguinte, eu te amo, mas não mexe nas minhas coisas. Eu te amo, mas hoje eu não quero ver a tua cara. E fecha a porta do quarto, entendeu? Eu te amo, mas eu não quero falar com você hoje. Eu te amo, mas fica 3 dias sem falar comigo, tá bom? Porque eu não quero ver tua cara agora. É amor de irmão. É um amor falho. Tá bom, e tem depois o amor estorgê. O amor estorgê é o amor de família. O amor de parente. Ai, que legal que você tá aqui, mas pode ficar 3 meses sem ver, tranquilinho, amor de parente. Fico 6 meses sem ver você, é amor de parente. E tem o 4º tipo de amor, amor eros. Amor do desejo, eros, de erótico. Do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Quando os filhos de Davi, Absalão, Aminon, Tamar. Aminon começa a olhar para Tamar, qual tipo de amor ele olha para ela? Com ágape? Incondicional? Com filos de irmão? Com estorgê de família? Amor eros. Nossa, que mulher bonita. Sabe o que ele faz? Se finge de doente, vai lá, fala para ela fazer um bolo, faz um bolo de fubá para mim, que eu gosto de bolo de fubá, um bolinho de laranja com cobertura de chocolate. Fez um bolo, ela entrou, ele segurou ela e falou, deita comigo agora. Ela fala, pelo amor de Deus, meu irmão, não faça isso, uma loucura dessa no meio do povo de Israel. Tô falando sobre 2 Samuel 13, pessoal. Depois vocês podem ler essa história. Não pode fazer isso aqui em Israel, a gente não pode. Não, ele era mais forte que ela, sabe o que ele fez? A violentou. Ele estuprou a própria irmã. Aí a Bíblia diz que quando ele acaba de fazer o ato, o amor que ele tinha se tornou em aversão, em ódio. Ele repudiou ela, ela rasgou suas roupas, ela saiu, toda rasgada, com as suas vestes. Ela tá andando, saiu da casa do irmão Aminon, Tamar começa a andar, e quando ela tá andando, ela encontra qual que é o outro irmão? Absalão. Quando ele encontra Absalão, Absalão só observa ela, vê como que estão as roupas, o estado físico dela, abalada emocionalmente. Ele só fala o seguinte, ó, meu irmão Aminon esteve com você? Esteve, já sabia. Por quê? Olha só, ele já tinha percebido o olhar do irmão. Já tinha percebido as coisas que estavam acontecendo. Só que olha o que a Bíblia diz. Absalão não falou nada, mas guardava no seu coração ódio contra o seu irmão. Não falou nada, mas eu te odeio. Te odeio, viu? Guardou ódio. Sabe quanto tempo demorou esse ódio? 2 anos alimentando ódio. E o rei Davi? O homem segundo o coração de Deus. Davi era uma bênção lá fora, mas era um péssimo pai. Porque Davi não repreende, fica irado, mas não repreende. E Absalão, como filho, estava esperando que Davi se posicionasse. E Davi, como pai, foi negligente nesse ponto. Podia falar, ô Aminon, ó como tu tá olhando pra tua irmã, rapaz, para com isso. Isso daqui é errado, vai orar, rapaz. Vai jejuar. Mas ele não falou isso. Isso aumentou ainda mais o ódio no coração de Absalão. Passa 2 anos. Sabe o que Absalão faz? Mata Aminon. Embebeda ele e mata Aminon. Olha a família do homem segundo o coração de Deus. Uma filha violentada, um filho morto
e um filho assassino. Um homem segundo o coração de Deus. Passa mais 3 anos. Ele se afasta de Davi, Davi não vai lá como pai, porque o pai tem que tomar o sacerdócio. Ô, rapaz, que negócio que é esse aí? Tá errado? O pai tem um sacerdócio. O homem tem um sacerdócio. Ele não fez isso. O que aconteceu? Ficou 3 anos fora. Sabe o que Absalão fez? Alimentado pelo ódio lá na casa do avô, ele volta e fala, meu pai não sabe reinar não. Olha só o filho, Absalão. Meu pai não sabe reinar. Vou tirar ele do trono. Davi então tem que sair em retirada do seu trono, porque Absalão, o seu próprio filho, tomou o trono do próprio pai. Mas Davi poderia fazer uma oração para poder tirar ele dali. Mas Davi fala, não vou fazer contra o meu próprio filho. Porque Davi era um ungido de Deus. 5 anos, Absalão alimentando o ódio dentro do seu coração. E por alimentar tanto ódio do seu coração, o que ele faz? Ele se levanta contra o próprio irmão e o mata. Alimentando o ódio no seu coração, sem liberação de perdão, sem arrependimento, depois de mais 3 anos, ele se levanta contra o próprio pai. Não podemos fazer justiça com as próprias mãos, irmãos. Mas por que ele fez justiça? Porque alimentou no seu coração raízes de amargura. Absalão mostrou que não aprendeu nada com o pai dele, pelo menos algumas coisas boas, de ter o autocontrole e o fruto do Espírito Santo. Longanimidade, temperança, domínio próprio. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, tem domínio próprio, irmão? Mais fácil, né? Você tem pavio? Curto? Outros vão falar, pastor, não tem mais nem pavio. Faz tempo que eu não tenho mais nem pavio. Acontece alguma coisa, já vem aquela ira santa. Vocês não ficam irados não, né, irmãozinhos? Ou só eu fico irado? Ainda bem que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequei, né? Não acredito! Jesus. 1, 2, 3, 4, você conta até 1000, né? Irai-vos, mas não pequeis. Porque a gente tem que ter o fruto do Espírito Santo. Longanimidade, temperança, domínio próprio. Olha o que diz o texto bíblico em Provérbios capítulo 16, verso 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Isso é profundo. Olha, fazendo uma análise. Tem um homem que é guerreiro e forte, impetuoso e intenso, bom para conquistar a cidade, bom para trabalhar, bom para fazer as coisas, bom para performar, excelente. Mas eu prefiro o paciente, aquele mais tranquilo, porque ele aqui consegue domar a si mesmo. Ele consegue se autogerir. É isso que vale mais do que aquele que conquista a cidade, aquele que consegue ter domínio sobre as suas ações. E como que eu tenho, pastor, domínio sobre as minhas ações? Quando eu consigo dominar as minhas emoções e os meus sentimentos através do Espírito Santo. Eu conseguindo dominar emoções e sentimento, as minhas atitudes e ações serão movidas pelo Espírito Santo. Não se vingue. Não se vingue. Para encerrarmos, Davi tinha um motivo, chance e apoio de todo mundo para se vingar de Saul. Mas ele escolheu um caminho superior a esse. Quais caminhos? Ele preferiu ser injustiçado do que se tornar injusto. Eu prefiro ser injustiçado do que eu me tornar uma ferramenta de injustiça. Ele abriu mão do seu ego e do seu orgulho. Mas muitas vezes nós não queremos abrir mão do nosso ego e do nosso orgulho. A gente quer ficar com a nossa justiça. A gente quer ficar cheio de razão. A gente quer ficar em cima da nossa razão. Mesmo se a gente estiver fora de si. Mas é isso. Ele preferiu esperar o Senhor agir do que violentar o processo que ele estava vivendo. Deus, eu quero esperar. Então me ensina a esperar com paciência. Já viram esse texto? Que tá, esperei com paciência no... Todo mundo fala esse texto, né?
Mas já perceberam que ele fala para esperar com o quê? Espera com... Eu posso esperar sem paciência. Eu posso esperar impaciente. E espere com paciência. Porque eu posso esperar sim. Estou esperando. Não aconteceu nada até agora. Pelo amor de Deus. E eu começo a murmurar. É um tipo de espera. Só que Deus não se agrada dessa. Ou posso esperar. Estou esperando com paciência. Pai, meu coração quer se inquietar. Eu queria logo uma justiça, uma vingança. A minha vontade é que caísse um tijolo na cabeça da pessoa. Mas não vou fazer isso. É o Senhor que pode derrubar um tijolo. É o Senhor que pode mandar igual do Egito, as pragas, o fogo do céu. Mas não deixa eu fazer justiça com as minhas próprias mãos. É isso que o Senhor requer de mim e de você. Olha que interessante. Davi preferiu perder a razão do que perder a sua alma. Eu não preciso ter razão. Se o ter razão faz eu perder a minha alma, eu prefiro não ter razão. Ele abriu mão da sua vontade, do seu desejo, para fazer a vontade e o desejo de Deus. Que o Senhor nos dê graça para fazer a vontade e o desejo dele nesta manhã, no nome de Jesus. Se coloque de pé, nós vamos orar.